que, por exemplo... Era a linha G, a linha G, que é a questão das contas, né? Sim, mas aí, digamos assim, quem tem a capacidade de julgar as contas do prefeito seria a Câmara Municipal. Esse é um ponto de vista. Esse é um ponto de vista, mas ficou sedimentado a partir do momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que as contas do prefeito, quem julga é a Câmara dos Vereadores. Enquanto a Câmara não julga, não pode-se dizer que contas foram aprovadas ou reprovadas. Daí, ser necessário o deferimento do registro para que o candidato prossiga. No entanto, o que causou assim, mais polêmica e nós tivemos que aprofundar mais foi a questão do exame do dolo na reprovação das contas públicas, por exemplo, em situações de convênio, onde as contas são prestadas também ao Tribunal de Contas da União. Então, nós tivemos que buscar, e mesmo no caso de reprovação pela Câmara, buscar para ver se aquele indivíduo realmente era inapto para exercer um mandato público, para gerir a coisa pública. Porque às vezes você tem uma conta reprovada por uma irregularidade formal, às vezes você deixou de aplicar um determinado percentual insignificante em uma rubrica, por exemplo, numa área que deveria ter sido aplicada, não cumpriu um projeto, ou então teve algum déficit orçamentário, coisas dessa natureza que não implicam em colocar em risco a honestidade do gestor. Então, em razão disso, muitos desses casos, os registros foram deferidos, apesar das contas terem sido reprovadas ou no Tribunal de Contas ou na Câmara dos Vereadores. Parece... no caso de prefeitos. Perfeito. Parece que esse é um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral também. Também. Que haja dor, ou seja, a pessoa tinha a intenção realmente de cometer o erro. Exato. Mas o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral só foi levado a público com o primeiro julgamento sobre a matéria. E nisso nós já, TREs do Brasil, principalmente do Tocantins, que julgou muito rápido, já tinha sedimentado a jurisprudência. Nós julgamos aqui inúmeros casos, pelo menos 29 casos, que analisamos essa questão do dolo e decidimos bem. Decidimos, inclusive, com rigor alguns casos, não permitindo que os registrados continuassem o registro. Inclusive, a Justiça Eleitoral, eu acho hoje a mais rápida do Brasil, que consegue julgar com maior rapidez. E aqui no Tocantins, relativo a essas eleições, não existe mais nenhum caso para ser julgado mais. Não. Apenas questões que ocorreram durante o pleito, no exercício já no final da propaganda, ou investigações judiciais que se iniciaram ou representações que virão. Né? Essas também queremos nos desincumbir delas, já os juízes já estão orientados, para que até o mês de dezembro nós tenhamos já um resultado final de todos esses processos. E se não der para julgá-los todos, pelo menos a colheita de provas, que é essencial para que as partes também discutam se vão entrar com ação de impugnação de mandato eletivo ou recurso contra a expedição de diploma, que são ações próprias, exercitadas nos 15 dias posteriores à diplomação, que podem discutir a validade do mandato, sob o ponto de vista da diplomação. Certo, mas isso aí já são ações que entraram depois de iniciado o pleito. Exatamente, depois de iniciado. Vou conversar um pouquinho com o doutor Francisco aqui, que está com o notebook aqui na mão, deve estar com todos os dados já na mão. É o diretor-geral do TRE. Doutor Francisco, quantas urnas das sessões eleitorais existe hoje no Tocantins? Nós recebemos 4.696 urnas eletrônicas, tínhamos 3.434 sessões para instalar, né? Foram feitas as instalações das sessões pelos servidores distribuídos em 35 zonas eleitorais e mandamos também reservas, né? Para todas as zonas eleitorais. Tanto é que nem precisamos das reservas, tivemos apenas 10 urnas eletrônicas que precisaram ser substituídas em todo o estado. Então, assim, o pleito foi de muito sucesso, a preparação foi feita com muita qualidade, os servidores foram treinados aqui no TRE, todos os servidores que trabalham no interior foram chamados à capital, foram treinados mais de uma vez
e por conta dessa capacitação, da preparação das urnas eletrônicas, que passa por todo um processo, né, de testes em relação ao seu funcionamento, de reposição de componentes que possa ter algum defeito. Isso foi feito atempadamente, foi distribuído no tempo certo. Fizemos todos os ajustes, o plenário, sob o comando do desembargador Vilas Boas, determinou que fosse verificado o funcionamento das urnas antes de levar para as sessões, baixou uma resolução, determinou que se ligasse a urna para verificar se o horário estava correto. Detectamos isso antes de ir às sessões, por isso o nosso número foi baixo, porque ia acontecer talvez mais problemas. Tivemos que corrigir o horário da urna eletrônica, que às vezes tem uma bateria dela que congela o horário. Como a urna só aceita funcionar a partir das 7 da manhã e só aceita encerrar também depois das 17 da tarde, esse horário é essencial para o funcionamento da sessão eleitoral, né? Então essa resolução que foi baixada pelo plenário lá, o desembargador levou ao plenário, foi essencial para a gente também ter esse número baixo de reposição, de substituição de urnas eletrônicas. Essas urnas, então, elas têm uma bateria que aguenta durante esse período, desse horário, e mais um pouco, né? Essa bateria que eu me referi é a bateria do relógio da urna eletrônica. Sim, mas então, a bateria que realmente funciona, dá energia para a urna, não falta, no caso de faltar energia elétrica da concessionária, ela tem uma autonomia de 12 horas. Então, a partir de 12 horas, e nesses locais de difícil acesso, onde a gente manda, que sabe que é assentamento, que é zona rural, aldeias indígenas, a gente manda a urna, uma bateria interna com 12 horas de autonomia e mais uma externa também com essa mesma autonomia, para no caso de ter algum problema ou aquela bateria não está com carga total, não resistir, a gente liga a bateria externa e garante a votação. O desembargador, a gente conversando aqui, o senhor falou que o trabalho parece a gente trabalha em jornal. Pega o jornal, ele não, mas coisa tão simples, não, o jornal está pronto aqui, é só a gente ver. Agora, até chegar ao ponto de se editar um jornal, o pessoal não imagina a dificuldade que é. Então, como o diretor estava falando aqui, esse trabalho começa já praticamente 2 anos antes das eleições, já começa esse trabalho de planejamento. Dias aí de planejamento estratégico, envolvendo 100 pessoas interagindo em cada ação respectiva para organizar. É como se fosse comandar um grande exército. Exato. Com esses aperfeiçoamentos, curso de qualificação, estando sempre atualizado, o pessoal da Justiça Eleitoral está sempre atualizado. Agora, uma coisa que nos chamou a atenção é com relação a essas dificuldades, tem locais de difícil acesso. Falou Mateiros, né? Isso. Uma estrada muito ruim. Mateiros pertence à zona eleitoral de Ponte Alta, né? Comandada lá pelo Dr. Jordan Jardim, e sempre eles acionam o TRE porque eles precisam de suporte mais que as zonas eleitorais que estão aqui próximo da capital, que tem fácil acesso, que tem asfalto. Lá em Mateiros são 180 quilômetros de chão. Então, outro dia até um servidor nosso foi para lá e nós pedimos um motorista requisitado do estado para ajudar, porque para fazer toda essa operação, que é uma verdadeira operação de guerra, né? Como o desembargador falou, a gente começa a planejar com 2 anos. Temos um sistema de gestão da qualidade que faz o planejamento, a gente acompanha a execução. Vamos fazer uma avaliação agora já. O desembargador já marcou para 29 e 30 de novembro. Todos os servidores das zonas eleitorais estarão aqui em Palmas para repassar tudo que é preciso ser melhorado, para poder, nas próximas eleições, a gente implementar as melhorias, né? Então, nessas localidades que tem difícil acesso, como esse caso, outro dia a gente pediu um motorista do estado para ajudar lá e a gente achou que ele tinha ido num carro 4x4, como pedimos. E ele foi com um carro 4x2 e o servidor ficou a noite toda lá no mato para poder ser resgatado pela polícia. A polícia veio, deu um socorro a ele e trouxe. Então existem situações difíceis no estado, como o senhor falou. O jornal parece prontinho ali como fosse fácil. A eleição também, nós passamos muitos apuros, os servidores realmente têm uma experiência fantástica no estado e o sucesso, o segredo é esse, trazer todo mundo que vive essa experiência, não centralizar as ações só aqui no tribunal. Existe a participação de todos os servidores que são envolvidos, são servidores extremamente qualificados, né? Embora reduzidos. O desembargador falou 313, é o total que nós temos aqui no tribunal e nas zonas eleitorais, incluindo os efetivos, concursados, e os servidores que são requisitados do estado e dos municípios, né? É um contingente muito pequeno para fazer toda essa operação. Mas essa preocupação com a qualidade faz com que o tribunal hoje tenha, inclusive, um selo de qualidade concedido por entidade internacional. O ISO 9001, que o tribunal ostenta há mais de 5 anos, devido a essa alta capacitação de servidores, todos esses processos internos mapeados, envolvendo toda essa quantidade de servidores no seu planejamento estratégico,
a capacitação intelectual, né? O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. O Tocantins é ponta, inclusive nessa última eleição, por exemplo, nós demos assessoria para 4 tribunais que usaram uma tecnologia nossa, que foi usada em 19 estados do país, mas esses 4 diretamente, que foi Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Roraima, nós atuamos como se fôssemos uma espécie de tutores no uso da tecnologia, dando assistência integral, que foi a questão da utilização da ferramenta JE Connect, que é um sistema que é utilizado sem a necessidade de se levar um computador da Justiça Eleitoral. Pode-se usar um computador da localidade, da escola onde estiver funcionando a urna ou do órgão público, e ele fica residual apenas no momento em que está operando o sistema, depois ele é retirado, não fica nada gravado no computador, e assim agiliza na questão de repassar o resultado. E que nós fomos, dentro da federação, o 11º estado a entregar os resultados, né, concorrendo aí com grandes estados do país, às vezes na frente de outros que também possuem um grande manancial de tecnologia, em razão dessas ferramentas, dessas tecnologias, inclusive premiadas nacionalmente. Nós tivemos diversos programas de computador e boas práticas reconhecidas nacionalmente e premiadas. No caso do JE Connect, os dados saem da urna para um pendrive, digamos assim? O pendrive ele instala, fica residente um programa na memória RAM do computador, e ele cria um sistema residual ali, faz a operação do sistema e transmite os dados com esse sistema residual. Ele não fica gravado no HD do computador. Quando você retira o pendrive, não fica nada. Não fica nada. Some tudo. Ele só está mesmo no pendrive da Justiça Eleitoral. Então não existe possibilidade nenhuma, nem antes nem depois, de fraude em eleição? Não. Inclusive, para se ter uma ideia, ontem não era possível acessar qualquer página da internet através da rede da Justiça Eleitoral. Ela fica exclusivamente dedicada, ela é isolada da internet, ela fica só em intranet. Ela não tem acesso externo para ninguém. Ninguém entra nem sai. Então é toda ela dedicada à operação do sistema ODIN, que é o sistema de computação dos dados, que faz as totalizações nos estados e no Tribunal Superior Eleitoral. Então, no caso nosso aqui, residente no TSE, meio-dia eu dei a partida nele, lancei a minha assinatura eletrônica, às 16 horas cada juiz lançou a sua assinatura eletrônica e em seguida, encerrada a eleição, todos passaram os dados. Tanto que com 15 minutos nós sabíamos o prefeito de Itapiratins eleito. Em 15 minutos. Itapiratins. Quase que instantâneo, né? Você pensa, como é que conseguiu? Mas é porque nós temos esse sistema, já vai o pendrive ali no computador, as informações são processadas imediatamente e totalizadas nos computadores do Tribunal Regional Eleitoral. Espetacular. Realmente a gente tem visto aí que nessa área de informática o tribunal tem conseguido prêmios em nível nacional. Ano passado ganhou um prêmio, foi esse ano? Exato. Foi esse ano. Antigamente chamava Pitbull. Agora JE Connect. JE Connect é mais simpático. E não só o Tribunal Regional Eleitoral, nós estamos no Tribunal de Justiça aí bastante avançado, muito à frente de outros tribunais do Brasil, na questão do processo judicial eletrônico. Quer dizer, hoje nós estamos trabalhando quase que sem nenhum processo de papel na Justiça Estadual, tudo nos computadores, inclusive nas sessões de julgamento, com uma celeridade enorme e fruto do esforço da desembargadora Jaqueline Adorno à frente do Tribunal de Justiça. Quer dizer, uma iniciativa sensacional, ela colocou toda a ênfase nesse processo, né? E ao lado disso a Escola da Magistratura, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense, que hoje é referência nacional em termos de tecnologia e de alta qualificação de servidores e magistrados. E por falar nisso, nós estamos implementando esse ano, começamos em janeiro, um primeiro mestrado na área de Direito no estado do Tocantins, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, o curso projetado e elaborado pela Escola Superior da Magistratura, registrado na CAPES, que é o órgão que cuida do pessoal de ensino superior no Brasil,
E provavelmente com a participação da Universidade de Coimbra, que acompanhará esse mestrado, capacitando professores e participando dos simpósios, debates que irão ocorrer. Então, provavelmente virão professores de Portugal aqui para acompanhar-nos e dar um selo de qualidade da Universidade de Coimbra, universidade quase milenar, né? Tem mais de 700 anos de existência. Entre os países de língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, é a mais conceituada. Né? A mais conceituada. Nunca fez um curso fora das portas. Seria o primeiro curso que ela participaria fora das portas. E há a perspectiva de Coimbra participar conosco aqui, dentro de um breve tempo, e também em um mestrado, que já era para ter iniciado, se não fossem questões burocráticas juntos ao Ministério da Educação. Então, uma instituição dessa magnitude, deixar a Europa e trabalhar em um curso fora da Europa, é preciso que tudo esteja dentro da mais estrita legalidade, não pode ter um arranhão sequer no projeto para não colocar em jogo o nome dessa instituição, que é referência internacional de qualidade de ensino. Sem dúvida nenhuma. E essa entrada no mundo da informática, tecnológica, virtual, começa lá de Coimbra com o Tocantins. Com o Tocantins. Do Tocantins para muito. Exato. E nós estamos agora, inclusive, com um curso de preparação de pesquisa científica, estamos com 300 inscritos, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral participa desse curso de iniciação científica no sentido de melhorar a qualidade do ensino jurídico, as boas práticas, melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e através de núcleos determinados, por exemplo, o consumidor, direito eleitoral. Então, nós vamos formar grupos de pesquisa para poder trabalhar essa questão das boas práticas, da qualidade da prestação jurisdicional e contribuir com melhorias para o nosso povo. E também exportar daqui o resultado dessas pesquisas que o nosso pessoal vai desenvolver e publicar. Então, a Justiça Eleitoral tem participado efetivamente em parceria com a escola, e a escola tem ajudado muito a Justiça Eleitoral. Inclusive, tem um estúdio de excelente qualidade, com mesas de corte, de edição, de última geração, profissionais altamente gabaritados, que trabalham em vinhetas eletrônicas e recursos gráficos que, bom, não digo que possa ser melhor do que as televisões locais, mas concorrem de perto. A qualidade do serviço é muito bom. Tanto que o pronunciamento que foi lançado, uma convocação dos eleitores, foi gravado lá nos estúdios da SMAT, com edição e tudo, né? Com fundo azul, e depois vem aquela questão da bandeira, o brasão, tudo colocado digitalmente no computador. Parece que é outro mundo, que não é no Brasil. Não, realmente, como eu conheço os estúdios, eu me arrisco a dizer também que se não é melhor, pelo menos é igual ao melhor que tem aqui no Tocantins. Nós vamos para um breve intervalo comercial, já nós vamos conversar um pouco. O doutor Francisco está um pouquinho de lado aqui, mas tem muita coisa para ele contar para a gente dessas eleições, na parte prática mesmo da coisa. É só um instantinho, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já.